Olá, meu querido aleatório, seja bem-vindo a mais um programa do podcast Aleatório Podcast. Você pode seguir a gente nas redes sociais, @Aleatório Podcast, também nos tocadores de áudio, tocadores de vídeo. Segue aí, por favor, compartilha. E hoje nós teremos aqui nesse estúdio o professor Jota, que manja tudo de física. O cara vai dar uma aula aqui pra gente, tá bom? Com vocês, meus queridos aleatórios, professor Jota! Muito obrigado por ter vindo aqui a esse humilde podcast. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de estar aqui. Mas antes de tudo, a gente tem que começar esse bate-papo pelo início, né? Pelo início. Começando do começo. Pelo começo. Mas antes de tudo, quero que a câmera abra aqui, para o nosso patrocinador Jafa. Olha aqui, Jafa. Jafa com 2 Fs, tá bom? Segue ele nas redes sociais do Instagram, Jafa com 2 Fs. SP. Jafa SP é quem vai nos patrocinar este maravilhoso banquete. Aqui nós temos falafel. Já comeu falafel? Eu comi agora um pouquinho. Eu não aguentei o começo. Eu queimei a largada. O Jafa, ele não aguentou. Ele comeu antes. E é bom mesmo. Você acredita? Olha, é bom mesmo, tá? Tô falando sério. Aqui nós temos também... Isso aqui é gostoso você comer com pão, tá? Eu vou ter que experimentar. Você experimenta. E tem uns molhinhos aqui também, bem gostosos. Eu gostei. Gostou, né? Eu gostei. Nós temos bebidas à vontade, água e um líquido preto aqui, que eu não posso falar aqui. Mas eu falei sobre o começo, né? Sigam, tá? Jafa SP. Eu falei sobre o começo, então vamos lá. RG, CPF... Vamos lá, vamos começar pelo RG. Que isso, tio. Professor Jota, por que você foi pra essa área? E você por que eu me tornei professor, né? Porque você virou professor, não virou, sei lá... Sei lá, engenheiro, qualquer outra coisa, né? É tão mais fácil. Mas agora você tá virando um pouco influencer, né? Não, a história... Bem, por que eu sou professor, né? Eu acho que eu tive muita influência familiar. Meu pai é professor, minha mãe é professora, por acaso meu irmão é professor, minha irmã é professora, meu tio é professor, então talvez teve um pouco de influência da família e teve uma vocação natural. Eu costumo dizer assim que muitas coisas acontecem na vida, Tim, tipo, sei lá, cargo de coordenação, você passa por essas coisas, mas assim, você pode estar algumas coisas, mas eu me considero professor, assim, eu gosto. É uma profissão fácil, uma profissão que é rentável, né? É uma profissão que você não sofre. Ganho super bem. Que você, por exemplo, não exige muito da sua voz, né? Não. Naquela sala cheia de alunos, né? Eu digo isso porque eu tenho um primo que ele é professor, o Marcelo de Paula, e vira e mexe, ele pergunta pra mim, você conhece algum exercício novo pra fazer, pra aquecer voz, isso, aquilo, que vira e mexe tá sem voz. Não que eu seja o profissional da área, mas é que eu já fiz muita fono, então eu já conheço alguma coisa, né? Sim. E além da física, você tem outra profissão ou somente física mesmo? Tá. Minha profissão é professor, assim, né? Agora, claro, eu sempre trabalho com outras coisas. Eu acabei me aventurando pela internet. Tá muito bem, obrigado. Isso é muito legal, né? Eu gosto. Eu acabei gostando desse negócio, Tim. Eu vou ser sincero pra você. Mas é legal que eu assim, gostei. É legal pra você e é legal pra gente que assiste, cara. Olha, é bom até ouvir esse feedback, tá? Porque eu gostei, sei lá, eu curti desse lance, porque não é só dar a aula, é um desafio, porque uma coisa é eu ter, sei lá, um semestre pra explicar a relatividade, outra coisa é eu ter 1 minuto, cara. Como é que eu vou explicar? E 1 minuto, né? Como é que eu vou explicar 1 minuto um negócio que é extremamente contraintuitivo? É extremamente contraintuitivo. Acho que esse... Eu fui um pouco desafiado, assim. E eu sou de uma geração, já te falei aqui, você já te deu uma indireta, que eu sou um pouco mais velho. Então, eu sou aquele perfil um pouco mais tradicional, né? De fazer ali a conta na mão, tal. Se você vê uns vídeos meus, eu gosto de, às vezes, fazer algumas contas na mão mesmo. Na raça. Não cheguei a ver já isso, pego. mas você... Eu pego conta na mão, assim, eu acelero ali o vídeo e tal, né? Mas eu faço as contas. Então eu sou eu sou de uma geração um pouquinho mais raiz. Você é muito anos 80, isso sim. Eu sou meio anos 80. Então eu tive que me desafiar, mudar. E isso foi muito legal, assim. Eu continuo sendo professor, sou professor, mas a forma com que eu estou usando para levar o conteúdo até o aluno agora está um pouco diferente. Entendi. Olha, que interessante, cara. Eu já vi alguns conteúdos seus e assim, eu acho que a física, ela é muito difícil, eu não vou negar.
Ela é muito difícil. Eu acho que tanto para vocês aprenderem e passarem o conteúdo é muito difícil, quanto pra gente também assimilar, né? É claro que o professor, além de tudo, ele tem o dom, né? O dom da comunicação, que eu acho que nesse ponto é muito importante, né? Sim, sim. Agora, você acha que na física, o que a física proporcionou para os humanos, assim, você acha? Olha, a gente tem que pensar a física, Tim, como... O que é a origem da física? Vamos pensar em termos de origem. A física, como sua origem, ela é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza. E estudar os fenômenos da natureza é o que nos propicia hoje ter o que a gente chama de evolução tecnológica. Então é essencial. A física... Desde o seu âmbito, desde da física macroscópica, desde o seu início na Grécia Antiga até hoje, ela tem como objetivo estudar como funciona a natureza, como são as coisas. Só que isso parece assim uma coisa meio, né, tipo, eu tô viajando aqui, tô estudando por que o céu é azul e tal. Não é só isso. Quando eu sei por que o céu é azul ou como as coisas acontecem na natureza, eu estou estudando formas de interagir com a natureza e fazer com que eu possa usar isso em benefício próprio. Ao interagir com a natureza, eu entendo a natureza, eu consigo construir uma tecnologia que possa beneficiar socialmente, ou consigo eventualmente dar continuidade à espécie. Pensa assim, Tim. Nossa espécie é muito jovem nesse planeta, né? Esse planeta tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio. Nossa espécie é muito jovem. E o universo, ele não é uma coisa assim, tipo... tá tudo certo, tudo legal, tudo... Não é violento. As coisas estão constantemente sendo construídas e destruídas. Então, nós estamos vivendo uma alvorada desse planeta, uma alvorada desse sistema solar. Mas as coisas não vão ficar assim para sempre. Então, Não, peraí, calma. As coisas vão ficar assim pra sempre. A gente não vai ser destruído, a gente não vai morrer. Pelo amor de Deus. É inevitável. Tudo na natureza tem esse perfil, né? De início, de começo, meio e fim. O Sol não é diferente. Você acha mesmo a Terra não é diferente? Não, você acha assim que a Terra vai daqui... É inevitável. Bilhões de anos vai... Vai. Não. Vai, é inevitável. Poxa. Não vai durar pra sempre. E eu fazendo um monte de plano, viu? Não vai durar para sempre. Então, então, quando você estuda a natureza, você estuda, por exemplo, métodos, não que a gente vá conseguir isso, de se safar de um eventual catástrofe natural que poderia dar fim à espécie. Você tem como avisar um pouquinho antes, uma semana antes? Só pra gente se preparar. Você é professor de física, né? Acabou de cair meu negócio ali. Você explicaria fisicamente por que caiu minha logo? Nunca caiu, gente. É a gravidade. Eu vou fazer É a gravidade. Eu vou dar um truque aqui, ó. É a gravidade. Já que você não quis usar o fone... Pronto, bota o fone. Isso. Tá pegando aqui na câmera? Fechou. Isso. Nem mexa o microfone. Aqui, pronto. Ficou? Tá ótimo aí. Vou evitar bater na mesa. Senão a física vai cair de novo. Vai. Pronto, ele é professor de física, acabou de cair no horário dele, e aí é isso, gente, é isso. É a gravidade, né? O atrito aqui atrás não foi suficiente pra segurar a ação gravitacional. É uma fitinha que eu coloquei atrás que... É normal. Ai, meu Deus Absolutamente do céu. Natural. Na realidade, eu usei ela semana passada. Eu esqueci que tem que trocar toda semana, entendeu? É absolutamente natural. Tem alguma coisa que você... Voltando um pouquinho à sua vida pessoal e tal. Claro. Tem alguma coisa que você ainda não fez, além de redes sociais e como professor, que você gostaria de fazer também? Sei lá, como professor de redes sociais que eu ainda não fiz, como professor não, eu queria alguma outra fazer. profissão, tipo, ainda quero estudar tal coisa, quero fazer tal coisa. Não sei te responder agora de modo mais específico, assim. Eu tinha algumas coisas, alguns sonhos de adolescente, né? Por exemplo, eu queria ser jogador de futebol, mas eu sou péssimo em futebol, eu não sei jogar nada. Eu gosto muito de tocar. Mas eu toco. Mas obviamente que eu não toco tão bem quanto deveria tocar, claro, pra poder me tornar um profissional da música. Eu toco também mal e porcamente. Mas eu ainda tenho carinho por essas coisas, né? Gosto de instrumento musical, gosto de música.
Gosto de tocar, mas infelizmente, enfim, acho que isso aí não vai dar certo pra mim no futuro. Futebol, muito menos. Não, mas tá bom já, né? Como professor de física e nos mandando conteúdos ricos. Claro. Cara, são fantásticos os seus conteúdos. Obrigado. Por favor, continue. Obrigado. Tá bom? Obrigado. E eu espero que você vá em grandes podcasts também, que você leve essa mensagem pra todo mundo. Obrigado. Você falou sobre a Terra não deixar de existir. Agora eu vou entrar num assunto que você acha que existe vidas além da nossa aqui e planetas que já foram destruídos além do nosso? Então, vamos lá. Eu vou deixar claro aqui que é importante a gente separar duas coisas, né, Tim? Uma coisa é uma opinião pessoal, outra coisa é você aplicar um método científico. Então, por exemplo, eu acredito que existe... Eu, pessoalmente, acho que sim, tem vida inteligente, que a vida tenha evoluído em outro lugar, como aconteceu aqui na Terra, e tenha, enfim, até seres, talvez, que tenham evoluído tecnologicamente além do que a gente está hoje. Eu acredito nisso. Agora, a gente tem alguma evidência disso? Isso é um fato? Não, isso não é um fato. E era 51, claro. Esses vídeos que aparecem. Eu costumo sempre dizer para meus alunos, se você tem um extraterrestre escondido na área 51, ele escondido a 1 bilhão de anos-luz, veja, ele está escondido, né? Então, cientificamente falando, eu não tenho dados, não tenho recursos, não tenho uma prova. Não existe. Não existe, exatamente. Então, esse é o grande lance, assim. Essas coisas de área 51, por exemplo, eu não tô recriminando, eu já ouvi, né, gente falar, pô, mas eu tive uma experiência, né, eu fui lá, eu viajei, voltei. Eu não tô recriminando, pode ser que a pessoa tenha ido mesmo, tá? Existe essa possibilidade, a gente não pode descartá-la. Mas até que se prove, isso é uma experiência pessoal, e experiência pessoal não é evidência científica. Então a gente tem que separar as coisas e tá tudo certo. Não sei se você entendeu. Repito, pode ser que realmente tenha acontecido. Não tô aqui. Mas até que se torne uma evidência científica, isso é uma experiência pessoal da pessoa e não dá enfim, não dá pra provar nada. É como eu aqui pra você. Eu, pessoalmente, acredito que deve ter mesmo vida inteligente fora da Terra. Agora, tem prova de alguma? Nenhuma, zero. Mas você acha que mesmo se aparecesse uma prova, a gente iria acreditar? Eu acho que depende. Se a prova for consistente com algumas... Porque assim, hoje a NASA espera algumas características de um sinal alienígena, né? A gente sabe aonde a gente chegou. E uma espécie que tem evoluído até além da gente, a gente sabe mais ou menos como é que vai ser. Quer dizer, quais são as características. Por exemplo, eles vão precisar de energia. É um exemplo, tô dando exemplo. Sim. Inevitavelmente, para que eles possam sair do planeta deles, ou dar uma volta pelo sistema planetário lá, perto da estrela, eles vão precisar de energia. De onde eles vão tirar tanta energia? Provavelmente da estrela deles. Por exemplo, aqui você olha para o sistema solar, qual que é a maior fonte de energia que a gente tem? O Sol, não há dúvida. O Sol detém 99,8% de toda a massa do sistema solar. Olha que tem Júpiter na parada. Ele detém tudo. É uma bola gigante, uma bola, pelo amor de Deus, em terras planistas, não vão zoar, eu tô falando de modo figurado, tá? Sim, claro. É um modo figurado, pelo amor de Deus. Mas é algo gigante que simplesmente é uma fonte de energia. Então, por exemplo, olhar para outras estrelas é uma forma de você encontrar vida inteligente. Pode ser uma forma de você encontrar vida inteligente, porque eventualmente, se a vida evoluir, ela vai precisar de energia e essa energia, com certeza, eles vão mexer na estrela deles. Ao mexer na estrela deles, pode ter algumas... Observando a estrela, você pode encontrar algumas características. Tem um projeto hipotético que chama Esfera de Dyson, que seria, de forma assim, mais simplificada, mas seria como você colocar várias placas solares em torno do Sol. Imaginou? Imagina a placa solar que a gente coloca aqui e tal, em cima de... A gente vê aí nas algumas casas e tal. Imagina você colocar isso em volta do Sol inteiro. A quantidade de energia que você conseguiria absorver. Então, mas isso seria detectável para nós. Se você olha para uma estrela, a estrela, se ela tá lotada de placas, né? Uma esfera de Dyson, né? Uma esfera de placas em torno do Sol para captar energia, você consegue detectar isso. Então assim, tem formas de detectar
uma civilização inteligente que tem evoluído mais que a gente, assim. Mas sei lá, eu acho que se, por exemplo, aproveita e come. Pode já? Então tá uma delícia. Então tá. Experimenta isso daqui. Mas eu acho, por exemplo, que... Sinceramente, eu acho que se já tivesse aparecido algum ET, não o Bilu, mas algum outro ET aqui... O ET Bilu é boa. Eu acho que eles esconderiam essa informação, cara. Porque é muita coisa pra humanidade absorver, entendeu? Pode ser. Eu acho que é muita coisa. Posso te falar um negócio que vai te fazer pensar? Não muda a sua opinião. Só tô querendo te fazer pensar, beleza? Tá, aquela formiguinha. É isso, eu quero te fazer pensar. Pensa assim, vamos falar da maior... Aí, pessoal de casa, vamos pensar juntos. É isso que é legal, viu? Você que tá em casa aí, deixa eu falar um negócio. Não tem problema a pessoa construir o seu modo de pensar, né? Isso é essencial. Você ter opiniões, você ter a construção, puxa, mas eu acho que isso assim, isso é assado. Agora, o legal é você ir além e tentar... Peraí, vamos ouvir o que essa pessoa tá falando para ver se faz sentido ou não. E construir um novo pensamento. Quer dizer, questionar aquilo que você constrói como verdade. Questione. Então eu vou te colocar uma formiguinha. Vamos lá. A NASA é a maior agência internacional que envolve coisas espaciais, correto? Sim. A NASA é um órgão do governo americano. Sim. Portanto, a NASA depende de verba dos congressistas. Sim. Não tem jeito, que nem aqui, né? Quer dizer, na época, nunca o Butantan recebeu tanto dinheiro quando foi na época do Covid. Sim, Você sabe disso. Nunca recebeu tanto dinheiro na época do Covid. Quer dizer, imagine só se a NASA vem e faz uma declaração assim: encontramos vida inteligente. Well, the book's on the table. Recebemos um sinal XYZ e tal, encontramos vida inteligente. O que você acha que vai acontecer? Não, caos. Caos, mas ao mesmo tempo pode acontecer caos. Mas aí vamos jogar mas você o Elon acha Musk que o dinheiro... na parada, que o Elon Musk vai querer... Você acha que vai entrar ou não vai entrar dinheiro na NASA? Vai entrar muito, porque eles vão querer descobrir tudo. E tudo que um pesquisador quer, não é que um pesquisador quer dinheiro, mas o pesquisador quer métodos ou formas de encontrar, de aprimorar a sua pesquisa. E para isso precisa de dinheiro. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que a NASA quer, isso vale para a agência... alguma coisa estranha. É alguma coisa estranha. Tipo assim, se eles encontrassem alguma coisa estranha, a intenção deles é de cara falar, encontramos. Por quê? Amanhã, no dia seguinte... A verba americana lá vai triplicar pra eles. Claro. Então, porque vocês que têm condição de falar com esses caras. Eu não tenho. Então vocês, dinheiro, se vira. Faz um telescópio novo, dá um jeito de se comunicar com esses caras aí. Faz muito sentido. Entendeu? Então, esse burburinho faz muito sentido, exatamente. Cara. Pensando por essa lógica, Entendeu? Mas eu não tô mudando. Não, claro que não. Você desmontou um conceito meu de 43 anos, mas tudo bem. Eu tô querendo que você pense, olha, pensa nisso. Não, tem sentido. Tem sentido. Pensa nisso, porque pra eles seria muito interessante isso acontecer. Muito interessante. Como eu falei, o Butantan é um exemplo clássico, né? Quer dizer, a verba que eles receberam lá, no período do Covid, foi muito ainda bem, dinheiro. Né? Claro. Foi muito dinheiro, delícia, né? Cara. É bom esse negócio, hein? Experimenta a coisa daqui. Esse aí eu vou experimentar. Esse aqui é bom com pão. Esse. É hummus. Agora eu lembrei o nome. Hummus. É com H. Hummus. Esse daqui, ó. Eu gostei desse aqui, ó. Esse é de manga. Esse de manga tá uma delícia, tá? E esse daqui é de... Gente, eu falei no começo, tahine, né? Talvez. Tahine. Isso, tahine. Esse aqui é uma delícia, tá? Cara, eu sou tão péssimo pra nome. Fisicamente, tem uma explicação, não? Tipo... Não. Mas não tem explicação isso aqui. Tá bom. Tá bom, né? Deixa eu te falar uma coisa. Claro. Deixa eu escolher as palavras corretas aqui, do jeito que eu vou falar. Por exemplo, na espiritualidade, fisicamente, existe uma explicação da pessoa se comunicar com outras pessoas, outras dimensões, talvez. Existe uma explicação física? É assim, ó. Assim, deixa eu te falar uma coisa. Imagina, Tim, escolha as palavras. Que você hoje, da forma que você tá, fosse levado, sei lá, 300 anos atrás. Como que as pessoas te achariam?
que é lá, um extraterrestre. Imagina você tirar um celular há 300 anos atrás do bolso. Esse relógio que é um smartwatch. Que é isso? Mágica, né? Então, eu tenho muito pra mim que, de repente, aquilo... O que hoje a gente pode entender como mágico, o que hoje a gente pode não entender direito, o que pra nós hoje não é... Sei lá, vou falar um termo talvez não, mas o que pra nós hoje é mágica, talvez amanhã seja ciência. Então veja só. Muitos dos eventos hoje mais espirituais, muitos não, a maioria, né, não são explicados cientificamente. Não tem. Mesmo essa questão, por exemplo, que se fala muito, eu já vi na internet, pessoas usando a física quântica para trazer motivação. Eu sinceramente não vejo problema, tá? Não tem, tudo bem, pode usar como uma, digamos assim, como uma forma de exemplificar, né? Da mesma forma que tal coisa acontece, pode acontecer tal coisa com você. Quer dizer, se você fizer isso de forma sábia, respeitando os limites e sabendo que hoje, e isso é importante as pessoas saberem, você não consegue trazer os experimentos de mecânica quântica para o mundo macroscópico. Eles não funcionam. Não tem lógica, entendeu? Não tem leis. Não tem. Tá. As leis, hoje, as leis da física no mundo dos átomos, no mundo das partículas subatômicas que compõem você, a mim, o ar que você respira, essa mesa ou até essa comida, as leis desse mundo não são iguais às leis do nosso mundo. Hoje, as coisas estão desse jeito. Hoje. Você acha que já foi diferente? Não, eu acho que talvez no futuro a gente consiga fazer uma conexão. Isso, pessoalmente, eu acredito que uma hora essa conexão poderá ser feita. Mas hoje, quando eu faço isso, eu cometo um erro. Então, por exemplo, eu tô falando literalmente das pessoas que usam mecânica quântica. Eu vi alguns vídeos, tá? E não vi o vídeo inteiro, mas sabe aquele contexto de um vídeo de 1 minuto? Também tem que tomar cuidado com isso. Mas eu vi alguns vídeos de 1 minuto de coaches famosos falando naquele 1 minuto besteira. Tá errado. Tá? Uma coisa é você fazer uma conexão, explicar que isso acontece no mundo quântico. Outra coisa é você trazer o mundo, os fenômenos do mundo quântico para o mundo macroscópico. Isso hoje não tem como. Não tem como. Pode ser que mude. E eu espero que mude. Mas hoje não tem como. Tá, a menor estrutura do mundo é um átomo, né? Ou tem um menor subátomo? Estrutura? Tem. A menor estrutura chama-se comprimento de Planck. É o que a gente entende hoje por menor coisa, né? Qual que é o mínimo? Qual que é a menor distância entre dois objetos? É o comprimento de Planck, que é o que a gente entende hoje, tá? Comprimento de Planck. Mas assim, o átomo é composto, o próton é composto de... O elétron hoje para nós ele é uma partícula fundamental, mas o próton e o nêutron eles são compostos de outras partículas, né? Então você tem separações, partículas subatômicas. Então você acha que a gente não consegue vê-los também? Não. Mas pode existir. Existem evidências de que possa ver é diferente. Veja só. Você não basta ver, você tem que sentir. Vamos lá. Por que nós vemos essa comida aqui? Que tá boa, tá, gente? Eu vou experimentar esse aqui, mas eu quero dizer que isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, viu? Galera, eu não tô fazendo comercial pros caras, funciona mesmo, tá? Inclusive, vai lá comer, cara. Onde é? É no centro de São Paulo. É perto da onde a gente mora ali, inclusive. Genópolis ali, Genópolis. Então, esse negócio aqui é muito bom, tá? Tô falando, e não é subátomo. Eu não precisaria estar falando, é porque eu gostei mesmo do negócio. Vamos lá, do que eu tava falando mesmo? Não lembro. Mas sei lá, tá tudo certo. Sobre a menor partícula Esqueci o nome do trem. O que compõe o mundo subatômico, né? O mundo subatômico hoje, ele não conversa com o mundo macroscópico. Hoje a gente não consegue fazer essa conexão. Porque a gente vê isso daqui. Tá. Porque a gente vê isso aqui. Boa, bem lembrado. Eu não lembro, geralmente. Não sei porque eu lembrei. Você vê, porque a luz que sai daqui, se a gente apagar todas as luzes aqui, ninguém vê nada.
Ninguém vai ver nada, porque nós não somos fontes de luz, nós somos fontes secundárias. A gente não emite luz, a gente reflete luz. Essa comida reflete a luz. Então a luz sai de lá, bate aqui, imagina algo batendo aqui e vindo para seus olhos. Entendi. Né? Não é igual, mas vou fazer só para você ter uma referência, um espelho. Tá só para você ter uma referência, tá? Não funciona igual, porque isso aqui espalha, mas de certo modo, a luz vem, bate aqui, reflete para todos os lados, vai nos seus olhos, chega lá na retina, o seu cérebro converte isso em imagem. Inclusive, isso aqui é 2D nos nossos olhos, né? O nosso cérebro que entende as 3 dimensões. Tudo bem. Quando você vai para o mundo, quando eu quero ver uma partícula subatômica, quando eu quero ver um átomo, o princípio tem que ser o mesmo. A luz... desculpa. A luz, bem lembrado. A luz é a portadora da informação. O fóton de luz é aquele que leva a informação. Tá vendo o sinal aqui, ó? Não tá levando a informação até o computador? Então o fóton é que leva a informação do que você vê. Ele vai aqui, bate aqui e vai pro seu olho, vem pro meu. Ele leva a informação. Então você vê isso porque o fóton bate nesse negócio e vem pro meu olho. Quando eu faço isso com um átomo, quando o fóton, que é aquele que leva a informação, bate num átomo, o átomo se desloca de posição. Ah, é? É, um átomo, uma partícula, ela muda. O fóton, ele interage com a partícula. É diferente de quando acontece no mundo macroscópico. Quer dizer, ele vai interagir com o átomo. Na hora que ele interage com o átomo, imagina só, o fóton vai bater... Vamos imaginar que isso aqui é um átomo. Tá. Um elétron, um próton. O fóton vai bater nesse negócio e vai vir para os meus olhos para eu poder ver o elétron. Só que ele não está mais aqui. Ele recebeu parte da energia do fóton e foi embora. Ah, é? É por isso que na mecânica quântica, o ato de medir... É impossível. De medir... Praticamente. Se torna completamente probabilístico. Interfere na medida. Então veja só, eu quero medir a posição desse negócio, mas ao medir a posição desse negócio eu vou precisar do portador da informação, como faz esse fio, eu vou precisar do portador da informação que é o fóton. Mas a hora que o fóton bater lá e voltar, vai interferir nisso aqui, vai embora. Então, quando a informação chegar para mim, já vai chegar errada. Já vai chegar errado. Vai chegar errado. Ele vai bater lá, vai interferir na posição, por exemplo, né? Tô dando exemplo aqui. Na posição do elétron e ele... Então, ferrou. Então, na mecânica quântica é assim que funciona. Por isso que um dos princípios da mecânica quântica é que o ato de medir interfere na própria medida. Mas isso não acontece no mundo macroscópico. Isso não acontece. Quer dizer, eu vou medir a posição desse copo... Ele não vai mudar de posição, a não ser que uma força externa venha e bate. Não vai mudar de posição. Não vai. O fóton no copo não vai interferir. Não vai conseguir. Eu vou precisar de algo grande para interferir com isso aqui. Eu vou precisar de um laser, alguma coisa que jogue uma porrada aqui para mexer nesse copo. Aí que está o problema. Então, as leis físicas do mundo quântico, elas não funcionam no mundo macroscópico. No mundo macroscópico, isso que eu acabei de te dizer não acontece. O ato de medir não interfere na medida. Pelo menos hoje a gente não tem nenhuma evidência que isso aconteça. Tá, então quando o fóton isso tenta localizar um átomo, tô vazando. Não. Ele vai embora. Isso. Tipo, você vai ler ele, a hora que volta, vem informação, ele já foi embora. Isso na física chama-se princípio da incerteza. Então, mas como a gente sabe que existe o átomo se a gente não consegue vê-lo, então? Então, tem várias experiências que a gente pode fazer para determinar a existência do átomo. O átomo não é de hoje, né? O átomo começou na Grécia Antiga com Demócrito. Ele imaginava que a teoria, né? A teoria, é. Átomo em grego significa indivisível. Aquilo que não se divide. Isso é o significado do átomo, é uma palavra grega. E qual que era a ideia de Demócrito? Se eu pudesse diminuir, quebrar, espedaçar as coisas, vou chegar no quê? E na cabeça dele ele tinha lá 4 elementos, que é fogo, terra, água, é famoso, né? Fogo, terra, água e ar. E ar. Pronto. E tudo que na natureza era mistura desses negócios. Então, sei lá, eu preciso ver aqui ouro. O ouro tem átomos de
de terra com átomos de fogo, o ouro é mais brilhante, então ele tem mais átomos de fogo do que a prata, e assim ele foi construindo as coisas com 4 átomozinhos. Olha que interessante, né? A cabeça do cara, sensacional, né? Na verdade, né? Os gregos são sensacionais em ciências da natureza. E assim ele foi construindo. A ideia de átomo, ela continuou, porque eu tô falando de 500 antes de Cristo. A ideia de átomo, ela continuou, quer dizer, outros cientistas da natureza continuaram estudando, mas será que é assim mesmo? Mas então vamos ver do que é feito o ouro. Então vamos lá. Então, e a tecnologia foi avançando, né? O átomo começou a ter a cara que a gente tem hoje com o Rutherford, numa experiência que ele joga um laser, joga um feixe de elétrons numa folha de ouro. E aí ele via o que acontecia com o feixe de elétrons após a pequena folha, e ele começa a estudar, com detectores refletindo como que será que é o mundo lá dentro daquela folhinha de ouro. E aí a resposta foi essa construção meio doida do átomo que a gente tem hoje. Começou, né? É só o começo ali. Que é um núcleo extremamente denso e massivo, né? E os elétrons girando em volta, enfim. É essa estrutura que você aprende mais ou menos aí no ensino médio. Caramba, que interessante. Eu não tinha... É legal. Não tinha imaginado isso daí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que você acha agora do cinema entrando nesse tema? Você acha interessante? Você acha que eles estão viajando? Eu tipo gosto, lá no Quantumania, lá, sabe? Eu gosto. Sei, o Homem-Formiga eu vi. Você acha que tem muita coisa, tipo assim... Não, tem hora que eu assisti o filme, assim, tem hora que você fica incomodado com algumas coisas, assim, sei lá... É claro que é ficção, né? Mas ficção, tipo, o que não existiria, por exemplo? Assim, no caso do Quantumania, por exemplo, uma coisa que me incomodou é que ele foi pro mundo quântico e a gravidade tava lá, né? Ele andava, né? As coisas caíam e deixa eu te falar, a gravidade no mundo quântico, ela não existe. É tipo na Lua? É tipo... Não, é pior diferente que na Lua. Ainda? Na Lua ainda a gravidade tem, né? É 1,6 lá, metros por segundo quadrado. Mas é tipo... Ela não existe. Quanto menor for o objeto, quanto menor for a massa dele, a gravidade ela vai se tornar menos importante. E no mundo quântico, a gravidade ela é irrelevante. Ela praticamente não existe. Ela não existe. Tá, mas como seria um mundo sem gravidade? Não sei. Outras forças. Então, a gravidade ela não é a única força da natureza. É que a gente está muito habituado com a gravidade, né? Mas a gravidade não é a única. Uma delas que você deve conhecer, que tá mais no nosso dia a dia, é a força eletromagnética. Que é a dos ímãs. Pronto. Sim. O ímã na geladeira. Essa força, a força eletromagnética, né? Ela é infinitamente maior que a gravidade. Ela é maior. Se você pegar, assim, eu sempre faço um experimento que eu falo assim, é muito interessante, eu vou até fazer aqui, mas eu vou fazer uma pequena sujeira. Tá, peraí, muito pouquinho. A câmera tá pegando aí? É muito, não tá, deixa eu ver. Não, o pessoal precisa ver. Essa daqui, tá, essa daqui. Ó, pronto. Ó. Isso. Só uma gotinha. Pronto. Pronto. Derrubei um pouquinho de água e eu coloco a água aqui no copo, aqui no dedo, e falo aqui, você tá vendo a gotinha? Sim, tô vendo. Tá vendo ela presa no meu dedo? Sim, tô vendo. Tá vendo? Essa gotinha presa no meu dedo, como é que essa gotinha tá presa no meu dedo? A gravidade que tá puxando essa gotinha é a gravidade de um planeta. Tem noção? Um planeta. Um bagulho. De 6 vezes 10 a 24 quilos. É um negócio gigante. Como é que essa gotinha consegue vencer a gravidade com apenas forças intermoleculares entre o meu dedo e a gotinha? Boa pergunta. Porque a gravidade é fraca. A gravidade ela vai ser relevante quando as massas são muito gigantescas. Sim, entendi. Então, nós estamos falando da massa da Terra. Eu estou comparando a gravidade produzida por um planeta com as forças intermoleculares entre uma gotinha de água e um dedo. É ridículo. É ridículo. Então, a gravidade ela se torna relevante, ela é tudo isso, porque a massa da Terra é tudo isso. Porque a massa do Sol é tudo isso. A própria massa da Lua, cara, é gigantesco. A massa da Lua, acho que é 2 vezes 10 a 22. É um negócio absurdo. É absurdo. Mesmo assim, você vai pra Lua, você tem aquela sensação, né? De gravidade. Realmente a gravidade é menor. Ela não faz o que a Terra faz conosco. Doido, né? Muito doido. E tem forças ainda pior, mais poderosas do que essas. São as forças nucleares.
Eu ia entrar nesse tema. São as forças nucleares. Olha, elas são... eu ia entrar agora nesse tema. Energia Meu Deus, nuclear. você é organizado, hein, Tim? Tô tentando. Você é organizado, hein? Eu chego nesse nível, gente, ó. Tem vários temas. Eu chego nesse nível. Olha, temas, eu chego nesse nível, hein? Um dia eu chego nesse nível aí de organização. Não, porque eu sou tão... Não, assim, se eu não me organizar, eu me perco muito. Mas, tipo assim, várias perguntas já se perderam no caminho, né? A gente foi entrando. Bom, com relação à energia nuclear, que foi uma pergunta muito interessante. Eu vou até ler, assim. O que é exatamente essa energia nuclear? Que você começou a dar a introdução aí. Vai ser legal. Tem tudo a ver com o que eu falei. Exatamente. Pode explicar. Tem tudo a ver com o que eu falei. Eu vou encher seu copo enquanto isso, câmera. Só pega ele ali, tá? Tá, então eu vou falar. Então o lance é o seguinte. O átomo, por exemplo, ele é composto de prótons, não é? Isso. Prótons, elétrons e tal, a gente aprende lá. O núcleo do átomo, ele é feito de prótons e nêutrons. Só que próton repele próton. Cargas de sinais iguais se repelem. Se afastam. Se cargas de sinais iguais se afastam, como é que elas estão juntas dentro do núcleo? Exatamente. Porque tem uma força maior do que essa. Força nuclear. Ela mantém os prótons, por exemplo, juntos dentro do núcleo. Quando eu vou... Vamos construir uma bomba atômica? Vamos construir uma bomba atômica. Vamos. Que fique claro que eu não sou a favor disso, tá? A gente vai falar sobre bombas também, viu? Não sou a favor... mas aqui já... É que assim, o fenômeno para a bomba é muito parecido com para produzir energia numa usina. Lamentavelmente, usam por mal. Uma é pro bem e outra pro mal. Uma pro bem e outra pro mal, enfim, né? Mas eu sempre digo, viu, Tim? O problema não está em conhecer os processos da natureza, em conhecer física nuclear. O problema é quem tá manipulando esse negócio aí. Então... Então não tem nada a ver com cuidado. Às vezes as pessoas sentem medo, física nuclear. Não, o problema não tá na física nuclear. O problema estão nas pessoas que estão manipulando esse negócio aí meio pro mal, meio Darth Vader. Entendeu? Não pode, cara. Enfim. Posso falar aqui um negócio aqui antes de explicar? Pode. Bomba nuclear é um perigo, cara. Eu sei. É um perigo. Bomba nuclear não é... Assim, eu respeito quem tem opiniões até com questões... políticas, não precisa ter para que o outro não ataque esse. Meu filho, pelo amor de Deus. É um perigo, é um perigo. Um erro de cálculo, aquilo ali explode, literalmente. Chernobyl nos ensinou que tem sempre... Chernobyl nos ensinou que tem sempre um idiota atrás de um botão que pode fazer uma merda. Desculpa a palavra de baixo calão. Peço perdão pela palavra de baixo calão, mas que fique marcado pra vocês que sempre tem um sem noção. Sempre tem um sem noção que pode apertar um botão na hora errada. E que leva muitas pessoas. Mas Chernobyl foi um acidente, não foi não? Foi um acidente meio bobo, assim. Chernobyl, assim, queridos que estão assistindo ou estão ouvindo esse podcast, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chama eles de aleatórios. Meus queridos aleatórios. Meus aleatórios. Presta atenção. Nem Homer Simpson faria tamanha idiotice. Nem Homer Simpson tem aquela habilidade. Nem Homer Simpson. Então, pra você ver que a situação... é um tanto quanto delicada. Mas assim, vamos lá, voltamos à energia nuclear. Por que bomba nuclear é tão perigoso? Porque bomba nuclear, ela pode... nós não sabemos direito quantas bombas nucleares destroem esse planeta. Essa é a verdade. Não se sabe ao certo. Então não existe uma... Existe uma conta, mas não é... digamos assim, ela tem um intervalo de erro muito grande. Porque, cara, qual que é o problema da bomba nuclear? Não é só você ir lá, destruir lá, sei lá, Hiroshima, Nagasaki. Não, o problema é esse. O problema é que ela vai gerar um monte de sedimento pro espaço. E dependendo da potência dessas bombas, principalmente se for mais de uma, esses sedimentos, eles podem criar o que a gente chama de inverno nuclear. Esse inverno nuclear, o que é? Você joga tanto sedimento pro espaço que a luz solar não entra. Se a luz solar não entra, isso aqui volta à era do gelo. Sim,
mata todo mundo, vai morrer a maior parte da população mundial. Então seria o efeito rebote de uma bomba. Exatamente, isso é perigosíssimo. Não se brinca com um negócio desse. Sabe-se que existe um cálculo para a quantidade de bombas que fariam isso explodindo quase ao mesmo tempo. Existe um cálculo. Mas esse cálculo, não sei se você entendeu, a gente nunca testou. Existe um cálculo, é mais ou menos isso. Mas nunca testamos, depende do solo, tem um monte de fator que depende. Então, cara, uma guerra nuclear, uma briga dessa, não é perigoso, é muito perigoso. É muito perigoso. O que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, é muito perigoso. Muito perigoso. Se a galera decide ali começar a soltar bomba nuclear para lá e para cá, isso pode dar realmente, é sério, isso aí pode dar um problema sério. Não se sabe não se sabe ao certo qual é a quantidade de bomba nuclear que eu vou explodir para criar um inverno nuclear. E aí? Aí porque um ficou chateado com o outro, você mata uma espécie? Gente do céu. Então é por isso que bomba nuclear não é uma coisa que se brinca. Por que é tão poderosa a bomba nuclear? Porque da onde é essa energia nuclear? Os prótons, eles são cargas positivas, que portanto estão juntas, porque existe uma força maior que a força eletrostática que empurra, né, que separa eles dois. Existe a força nuclear. Quando você quebra o átomo, que é o que acontece na fissão nuclear, você exatamente ele quebra, é basicamente assim, ó, de forma simplificada, né? Mostra para aquela câmera ali. De forma simplificada. Eu tô simplificando aqui. Imagina que você tenha um material que tem uma certa massa. Vou colocar, sei lá, 10 gramas para isso aqui. Se eu quebrar em 2 e colocar na balança, os dois tem que dar 10 gramas. Sim. Sei lá, que ficou 6 com um, 4 com o outro, mas tem que dar 10. Pois é, mas não dá. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Dá 9. Peraí, junto dá 10 gramas. Eu quebro, boto os dois na balança, dá 9. Pra onde foi 1 grama? Você lembra daquela equação, Tim? E igual a mc quadrado do Einstein? A massa se transformou em energia. Bomba. É ali. Isso é muito perigoso. Meu Deus. E a quantidade de energia liberada é um negócio meio absurdo, né? É meio absurdo. É meio absurdo. É absurdo. Então, energia nuclear é maravilhosa. Se bem usada... Na medicina, maravilhoso. As aplicações médicas de energia nuclear é sensacional. Né? Tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear. Aliás, ressonância que você faz se chama ressonância magnética nuclear. Então, as aplicações são sensacionais. Mas, quando você começa a descambar por aí... Não, entendi. Pelo lado mal, lado mal a humanidade já teve vários casos assim de que não rola. É terrível, Tim. Terrível. Tá, vamos falar sobre na medicina, cara, a energia nuclear. Como que eles conseguem achar o ponto correto pra, sei lá, você tá fazendo um exame não explodir em você ou não ir muita radiação em você? Sim. Hoje a gente consegue fazer isso. Até não é tão difícil. Mas assim, qual que é a ideia, né? Na medicina, você vai usar... tem 3 áreas que a física médica se aplica, basicamente, né? Que é a radioterapia. Radioterapia é você usar a radiação para fins de produzir uma terapia. Então, que é muito legal. Você usar um elemento radioativo que pode te matar. Olha que interessante, né? Pois é. Se você ficar exposto. Mas se você fizer com que essa exposição seja só uma parte do corpo nas células que você quer matar, você, na verdade, você está realizando uma terapia. Que você está matando isso, né? As células que, enfim, são células ruins ali, né? Então é sensacional. E aí você tem sistemas, depende dos métodos, né? Radioterapia eu não conheço tanto. Mas eles usam, sei lá, vai irradiar tireoide, parte do corpo, a outra parte tem que encher de chumbo. Enfim, existem métodos para concentrar a aplicação daquela radiação, daquela quantidade de energia num ponto específico do corpo para produzir terapia. Muito legal, né? A diferença
Tim, entre o remédio e o veneno é a dose. Então... Entendi. Você colocou um pouquinho a mais ali. Exatamente. Então, se você conhece os fenômenos da natureza, cara, você vai usar aquilo e vai usar bem. Vai salvar vidas, vai produzir uma coisa boa no contexto social. A gente usa também a radiação para produzir diagnóstico, que é sensacional. Imagina antigamente, imagina você cortar uma pessoa para ver por que ela está com dor de barriga. Cara, é horrível. Hoje tem raio-x, tem tomografia computadorizada. Sim. Entendeu? Então você usa a radiação para um benefício. E claro, hoje ainda tem uma outra área chamada radioproteção, que é para a gente controlar tudo isso. Eu tenho mais ou menos... Hoje se tem mais ou menos uma noção da quantidade de dose que um paciente toma que vai poder causar algum mal para esse cara. Então você faz um controle, vamos controlar tudo. Não só o paciente, como também a pessoa que trabalha nesse meio. Então hoje as coisas estão bem legais. Esse ponto aí, esse ponto é nota 10 de aplicação de energia nuclear. Tá, na natureza então, por exemplo, se eu quiser gerar uma energia nuclear, como que eu faço? Tá. Sei lá, tô aqui nessa sala tem nesse estúdio tem alguma coisa que pode gerar energia nuclear? Não, tudo pode, tudo é feito de átomos, então na verdade tudo poderia gerar energia nuclear. Mas como hoje, com os conhecimentos que a gente tem hoje e com a tecnologia que a gente tem hoje, consegue fazer isso. Tem um elemento, quanto mais pesado for o átomo, você lembra da química lá na tabela periódica? Eu não sei se a gente pode falar como formar uma bomba aqui, viu? Não, mas não tem problema, isso tá na internet, não tem. Bom. Não tem. Não tem porque ninguém vai conseguir fazer. Não se consegue. Não, fica tranquilo, não tem. Uma vez me cancelaram no TikTok, o TikTok me cancelou porque eu falei como fazer uma bomba atômica. Mas calma, aí eu expliquei, eu mandei um negócio latim. Por favor, meus queridos, não vai encontrar urânio 235 na padaria. Claro. Não vai encontrar. Tem país inteiro que não encontra. Você acha que o quê? O camarada... Pelo amor de Deus. Então, isso é bem legal, porque é o mesmo método que se usa na usina, Tim. Entendi. Então, entendi. Então, não estou falando de bomba, estou falando de usina, pronto. Tá. O que acontece? Tem um elemento da natureza chamado urânio, que todo mundo acha que ele é raro, mas ele é muito abundante na natureza. Tem muito urânio aqui na Terra, tem muito urânio. Tá? Então vai ter muita bomba. Não, mas calma, eu vou te explicar como é difícil. Aí você vai entender, isso é difícil, não dá pra fazer. Tá. Pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, não, é difícil pra caramba. Entendi. Não, nem todo mundo. Cara, o Brasil não consegue fazer todo. O Brasil é forte em física nuclear. Eu ia te perguntar, porque o Brasil, inclusive, não tem bomba. É por causa disso? Não, eu não sei te dizer as questões mais políticas. Não que eu queira, do porquê, tá? Mas o Brasil tem total condição de, se quisesse ter. É que eu não sei, hoje em dia existe um controle mais, tem uma agência internacional de energia atômica. Tá. Hoje tem protocolo. Depois de Chernobyl, você tem que prestar contas para a Agência Internacional de Energia Atômica que fica na Áustria, de todos os reatores do mundo inteiro. Tá tudo catalogado e o cara tem que mandar relatório todo mês. Caramba. Então, tá, mas aí numa guerra isso daí cagou tudo, né? Não, Entendeu? Aí... Mas vamos lá na bomba, né? Vai na bomba. Não, na bomba não. No urânio. No urânio. Então, o urânio é muito abundante na natureza. E aí o que acontece? O urânio 238, todos os elementos muito pesados, eles são instáveis. Que é o que a gente chama de radioativo, né? É comum dizer assim. O elemento muito pesado, ele tende a ser mais instável, ou seja, ele é mais radioativo. E o que é a radioatividade? É uma forma do átomo querer ser estável. É como se você jogasse uma balde de água nessa sala e a tendência é que que a água vá descer para o ponto mais baixo. O estado de menor energia. Sim. E você vai ter, digamos assim, alguns caminhos. A água vai tentar driblar tudo para ir para o ponto mais baixo dessa sala. É o que o átomo está tentando fazer. Fazendo uma analogia aqui para vocês que estão assistindo. Para todos os aleatórios que estão assistindo. Então o átomo, ele quer ser estável, isso quer ser radioativo, e a radioatividade, gente, quebra um paradigma da cabeça, tá? A radioatividade não tá no urânio, a radioatividade não tá no césio, a radioatividade tá em mim, tá em você, tá em tudo. Tudo é radioativo, pô. Todos os átomos da natureza estão tendendo a ser estáveis.
Alguns. Instáveis. Estão tendendo à estabilidade. São estáveis e estão levando para... Então tudo. Essas paredes aqui, elas provavelmente têm concreto em algum lugar aqui, tá emitindo radiação. Quer dizer, a radiação é que nem corrente elétrica. Não tá na tomada, tá em tudo, cara. Tá em absolutamente tudo. Só que, o que acontece? Isso tá muito diluído aqui. Uhum. Não vai fazer mal pra gente. Tá hiper diluído, um monte de outro. Tem 1 milhão de material. Bota a tabela periódica aí pra tudo quanto é lado. Então, agora, quando você pega isso aí e separa, só ele, separa de tudo, que é um processo que a gente chama de ciclo do combustível nuclear. Separa. Aí vai sobrando o urânio. O urânio 238, ele vem com o isótopo dele, que é o 235. São 2 urânios. O que é o isótopo mesmo? O pessoal de casa. Que eu não saiba. É o pessoal de número... casa. O pessoal de casa que não sabe. Desculpa, gente. Às vezes é linguagem de professor, entendeu? É óbvio que eu devia falar o que é isótopo. A culpa não é do Tim, é minha. Mas assim, o isótopo é quando o mesmo elemento ele tem 1 ou 2 características diferentes. Você tem um tipo de césio, tem 2, 3 tipos de césio. Iodo, você tem 2, 3 tipos. Isso que é o isótopo, né? Ele aparece de formas diferentes na natureza. Veio assim. Tá, entendi. Só sei que foi assim. Veio assim. E aí ele vem com o isótopo que é o 235. Esse 235 é uma maravilha. Esse 235 é uma maravilha. Você dá um... Ele explode. Ai, não. Ele é delícia. Então quando você separa o 235, ele é um elemento muito instável. Então, ao jogar um nêutron... Na verdade, existe um negócio chamado massa crítica. Quando você junta uma quantidade de elemento de 235, se você quantidade uma massa crítica, o nome já diz, né? Ele literalmente explode sozinho, né? Todos os elementos têm uma massa crítica. Todos têm uma massa crítica. Vão fissionar sozinhos. Vão fazer isso aqui sozinhos. Porque no ambiente tem os outros elementos Ele vai começar a fissionar sozinho. Tá? Então, só que o urânio 235, essa massa crítica é baixa. Baixa relativamente comparada com os outros elementos. Então, o urânio 235 é fácil de fissionar, de fazer isso aqui, ó. De ter 10 gramas, separar em 2 e 1 grama é liberada em energia. E ela não explode nesse... Explode. Essa 1 grama... Não, 1 grama. Nesse exemplo que eu dei, né? Mas essa separação... Acontece naturalmente, né? Na verdade, você tem... O que acontece? Um nêutron, ele só precisa de um nêutron atingir, aí ele quebra. Na hora que ele quebra, então lembra que eu falei, você tinha 10 gramas, que somado tá dando 9. Como assim, cara? Pra onde foi 1 grama? 1 grama virou energia. Explodiu. E virou mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons atingem outros 3 átomos, que fazem a mesma coisa. Só que cada um deles libera 3, então já são 9 nêutrons para atingir 9 átomos. E assim... É um processo em reação em cadeia. Por isso que a bomba ela vai... ela vai se multiplicando. A diferença da bomba para a usina é que eu freio 2 nêutrons. Entendi. Eu dou uma freada neles. Gente, isso daí vai cair na prova essa semana. Vocês entenderam? De forma simplificada é isso. Então como é que você freia? Você deixa você coloca dentro de um material específico, você não deixa o urânio tão rico. Então, numa usina, o urânio tá ali, o urânio 235, ele tá ali de 3 a 4%, numa bomba ele tá a 90%. Então, fazer bomba não é fácil. O cara não vai fazer bomba. Enriquecer o urânio até 90%, 95%, urânio 235, enriquecer é deixar ele purinho. Isso é difícil pra caramba, porque você tem que separar urânio de urânio. Imagina você separar urânio de urânio. O urânio 238 do urânio 235. Você separar o mesmo elemento dele mesmo. E como que separa? Existe um aparelho? Existe. É centrífuga. Só que o que eles fazem? Não é a partícula lá que eles falam. Ele é centrífuga mesmo. Não tem nada a ver com aquela que separa a partícula de Deus lá? Não tem. Tá, a gente vai entrar nisso. São acelerador de partículas. Acelerador de partículas, não. É uma centrífuga. É uma centrífuga, algo muito grande do que muito, muito mais elaborado do que alguns têm aí no laboratório de química. Nos colégios. A centrífuga para separar os elementos, para separar os fluidos, né? O mais pesado fica embaixo, o mais leve fica em cima. E por que uma centrífuga? Porque o urânio 238 é levemente mais pesado do que o urânio 235, né?
Então no movimento a força centrífuga joga o 238 fica um pouquinho mais para baixo, o 235 fica um pouquinho mais para cima. E é chupado. Eu consigo enriquecer. Entendi. Esse processo, imagina, é muito difícil. É muito difícil. Para chegar numa bomba 90% é muito difícil. Caramba. Então não é simples fazer bomba, não vai ser qualquer um que vai fazer. Então não tem problema fazer um vídeo sobre como fazer bomba nuclear. Eu acho é bom. Isso aí não vai acontecer de jeito nenhum, Só uma pausa. Quanto tempo deu, por favor? 55? Faz a contagem, por favor, pra gente... Enquanto isso, eu vou experimentar. Então, você tá. Tanto do ônus aqui. Aí você volta pra mim, tá bom? Peraí que eu vou experimentar agora o ônus. Pode voltar. 3, 2... A gente falou sobre o acelerador de partículas, que eu acho um assunto muito interessante lá. Qual é que é o rolê desse acelerador de partículas? O pessoal de casa que tá nos assistindo. Tá. O acelerador de partículas... Qual que é o lance, né? O que a gente quer? A gente quer descobrir do que são feitas as coisas. Uhum. Do que é feito. A gente já sabe, por exemplo, que o átomo do que é feito, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Mas do que é feito o próton? O que tem lá dentro desse... E como que a gente vai descobrir se a gente não pode abrir, não pode ver? Então, o que faz? Você acelera uma partícula. E para acelerar, você tem que usar o acelerador de partículas, por exemplo. Qualquer acelerador de partículas, você pode reparar que ele é circular. Uhum, sim. Todos são circulares. Aqui de Campinas são circulares. Aqui tem em Campinas? Tem. Então você acelera a partícula até velocidades muito próximas da luz. Essas partículas, elas vão se chocar com outros materiais, quebrar. E qual que é o objetivo? Ao quebrar, você enche de detector do lado e vai ver, vou quebrar. Igual pegar um copo, alguma coisa, eu quebro e vou ver do que esse troço é feito. Tá, essa mas é a ideia. O que são essas coisas que eles jogam no acelerador? Partículas subatômicas. Pode ser próton, pode ser... Eles jogam muita partícula alfa, porque que é uma partícula alfa, né? Alguns materiais radioativos, eles liberam partícula alfa. Esses materiais ficam girando, né, numa velocidades absurdas. Eu tô falando de próximo de 300 mil quilômetros por segundo. Caramba! 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Eles giram muito, eles não chegam nessa velocidade, mas eles chegam muito próximo dessa velocidade. E aí, nessa velocidade, eu tô falando, gente, 300 mil quilômetros por segundo, vamos lá. 6 voltas na Terra em um segundo. 6 voltas no planeta Terra em um segundo, entendeu? Ainda bem que não tem radar lá. Entendeu? Entendeu? Então, aí você choca essas partículas e os detectores vão captar do que elas são feitas. Esse é o modo clássico, né, dos aceleradores de partícula. A maioria são de pesquisa mesmo. Essa é a ideia. Tá, isso daí tem problema de explodir? Assim, a quantidade de energia usada para isso é grande, mas não. Não tem. Tá, não é o fim da espécie isso aí. Não, porque o pessoal acha, você sabe, né? Mas já explodiram em alguns lugares. Não, pode acontecer, já acertou uma pessoa, um cientista. Então, um feixe desse acertou um cientista, cara. Quebra o vidro lá e voa na pessoa, é isso? Não, eu não sei direito essa história, mas eu sei que um cientista um feixe de elétrons pegou um cientista na cabeça. E aí, matou? Não, se não, como eu falei, eu não lembro direito dessa história. Precisa pesquisar na internet, depois vocês aleatórios pesquisem aí. Mas foi um feixe de elétrons no acelerador de partículas, que eu acho que foi lá na Suíça, naquele que fica debaixo da Suíça e da França lá, que acertou a cabeça de um cara. Quer dizer, num momento ali de descuido da pessoa, sei lá, o acelerador, ele estava no lugar errado, na hora errada, alguém ligou, ele estava lá. Isso. Então, podem acontecer acidentes. Isso é um acidente, tá? O que é Chernobyl é uma várzea. Mas assim... Podem acontecer acidentes, mas nada que vá... Um acelerador de partícula não tem energia para, sei lá, vou destruir o planeta, esse tipo de coisa, não. Não. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Com relação ao tempo. Você falou, acho que no podcast, em algum lugar assim, que quanto mais próximo da Terra,
O tempo passa mais devagar. O tempo passa mais devagar. Passa. Então tá, vamos colocar um anãozinho e um cara de 2 metros. Tá. O tempo para essas duas pessoas... Não é o mesmo. Não é o mesmo? Não. Uma formiga... E uma pessoa também não. É assim, aí a gente está numa área chamada relatividade. A gravidade... que... Isso me interessa, porque agora nesse momento eu não quero ser tão alto. Então... Quero ser baixinha. Pro tempo passar mais devagar. Né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu quero morar em Santos, né? Bom, hein? Mas veja, é importante ressaltar, aleatórios, que essa diferença de tempo é muito pequena, tá? É ínfima, mas existe. O que acontece é que a gravidade, ela tem essa característica. O tempo, a gente constrói o tempo como algo absoluto. Então, a gente imagina, por exemplo, a luz que está vindo aqui desse estúdio. Então, essas paredes, né? A luz bate na parede, vem para os meus olhos, vem aqui na televisão e tal, e parará, vem de todos os lugares, vem para os meus olhos. A gente imagina que as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Nosso cérebro entende assim. Então, você imagina que eu estou falando com você e você entende isso como presente, mas não é. A luz leva um tempo para sair de mim e chegar a você. O seu cérebro entende isso de forma instantânea, mas não é instantânea. A luz é muito rápida. Realmente esse tempo aqui deve dar nanosegundos. Nano é 0,0009 zeros. Nanosegundos. Mas leva um tempo, não é instantâneo. Sim. Então, no fundo, o tempo não é o mesmo para mim e para você. Não é. Quando eu estou falando, o que é falar para mim, esse momento aqui, que eu estou aqui, é outro para você. Essa diferença é tão pequena, mas tão pequena, Tim, que você, que nem eu, conseguimos perceber. Tá, mas a gente pode perceberam? Exatamente. Mas a gente pode... cara, aí que... Por isso que Einstein era um gênio, entendeu? Sim. O cara conseguiu perceber, o cara conseguiu questionar isso... Será que ele tinha algum delay e percebeu? Entendeu? O cara conseguiu fazer esse questionamento, começou a se questionar esse tipo de coisa que eu tô falando com você, que é inevitável cair no âmbito filosófico. Acaba caindo, não tem jeito. Sim. Ele fez esse tipo de questionamento, cara, no início do século XX. Sem tecnologia. Sem tecnologia que tem hoje. Hoje, Tim, já colocaram um relógio atômico no avião e um aqui na Terra e deu diferente. Quer dizer, não tem mais dúvida. O que eu falei pra você aqui dessa história, que o tempo é diferente pra mim e pra você agora, não é mais hipótese, acabou. Os caras já têm relógio atômico hoje. Como que é um relógio atômico? É um relógio que tem uma precisão de nanosegundos. Porque pra você conseguir ver essa diferença, são nanosegundos. E o louco que você vai lá, pega essa diferença, coloca na fórmula do Einstein e o que dá? Certinho. O cara acertou. Não, nesse ponto ele acertou, não dá pra negar. Tá. Vamos abrir um parênteses. Então vamos lá, mas vamos lá, vamos falar do tempo. Só abrir um parênteses. Einstein, cara... Ele era fora da curva. Como pode, né? Ele era fora da curva. Pode voltar. Ele era fora da curva. Então o que acontece? Ele, na verdade, é assim, Newton já dizia, Tim, se enxerguei mais longe foi porque me debrucei em ombros de gigantes. Newton é outro também. É outro, fantástico. E Newton fala isso de forma muito, muito inteligente, porque veja só, esse pensamento da relatividade, do tempo ser diferente para os referenciais, ele já vinha sendo construído já há muito tempo. Desde Galileu. Só que Galileu, ele quase chegou, porque ele nas questões, apesar que Galileu trabalhava muito graficamente, mas Galileu quase pensou nisso, mas ele achou absurdo. Digamos assim, não é absurdo. O tempo não vai dar diferente. Tá louco? Não tem como. Não tem como. Então, ele quase chegou. Então isso foi construindo. E Einstein teve uma vantagem muito grande, porque Einstein ele foi pós-Maxwell. James Clerk Maxwell. Anota. Aleatório. Vai cair na prova também isso, gente. James Clerk Maxwell. Esse cara era fora da curva. E Maxwell já tinha chegado a uma conclusão que a velocidade da luz não mudava para diferentes referenciais. Então, imagina só, você está dentro de um avião, certo? Sim. Nós dois estamos dentro do avião. Eu
Eu, para você, estou parado, é óbvio. Sim. Mas se alguém olhar para mim de fora do avião... Tá em movimento. Óbvio. Isso de boa, né? De boa. Sim. Pois é. E a velocidade com que eu me movo é a própria velocidade do avião. Sim. É desse jeito. Tá? Então, a velocidade é uma coisa para você. A minha velocidade para você é uma coisa, que é 0. Para a pessoa que tá lá fora é outra, que é a velocidade do avião. Com a luz não funciona assim. A luz não importa quem tá olhando, se é quem tá fora do avião, se é quem tá dentro do avião, vai medir exatamente a mesma coisa. Impressionante. Essa foi a sacada. Porque as equações de Maxwell levavam a essa conclusão. Aí, o que Einstein fez foi... Peraí. Então, se a velocidade não pode mudar nos diferentes referenciais... Então, peraí. Velocidade é distância sobre tempo. Então, se a velocidade não muda, a distância e o tempo vão mudar. Se a velocidade tem que ser a mesma, a distância e o tempo não serão. E aí ele desenvolve matematicamente, e que é o que a gente chama de transformações de Lorentz, né? Ele desenvolve matematicamente e chega a essa conclusão, que foi muito questionada na época, viu, Tim? Não é assim, Einstein era um gênio. Não, foi questionado pra caramba. Entendeu? Chamava de louco e tal, viagem, não tem nada a ver. E foi muito questionado, até porque demorou para que isso fosse efetivamente medido. Algumas coisas que foram começadas lá no passado, elas precisaram ter um embasamento de tecnologia no futuro, né? Sim. Mas o importante foi que começou. Assim como muitas teorias estão começando hoje, sim, e a gente não tem como ainda... testar. Testar. Eu sempre falo, somos pessoas do nosso tempo. Exatamente. Tem jeito. A gente falou uma coisa interessante, né? Que antigamente tinha que abrir a barriga para fazer um... pra fazer um raio-x, para ver, fazer um diagnóstico aqui. Deus me Não, vamos ver aqui, pegar uma faca. E a última pergunta, porque o nosso podcast já está acabando. Aproveita, segue a gente, um aleatório podcast, tá bom? Aqui nós temos hoje o professor Jota, um cara fantástico. E vamos falar de uma coisa que acontece muito. Aconteceu há pouco tempo no meu prédio, que eles pediram para... começaram assim a verificar a instalação de uma antena. Sim. De celular. Legal. Aí a gente ficou com muita dúvida sobre a radiação. Sim. Aí eles falaram assim, não tem nem conhecimento sobre a radiação do 3G. Sim. Quem dirá do 5G? Existe realmente isso? É lenda. Não existe radiação? Não tem uma evidência científica. Existem estudos questionando, sim, mas não tem uma evidência científica de que radiação da faixa, que é a faixa é onda de rádio, a gente chama de onda de rádio, não são radiação ionizante. Não são. Se você for aleatórios, vai na internet e vai lá e escreve assim, espectro eletromagnético. Então você vai ter, porque a luz e o raio-x, a diferença é a frequência, eles são iguais. A luz não faz mal para nós, mas o raio-x faz. Sim. A luz, ela vai bater em nós e vai espalhar. O raio-x não, vai interagir. Mas a diferença da luz pro raio-x é a frequência da onda. Só isso. Pro raios gama é a frequência da onda. As ondas de rádio, micro-ondas, elas não são ionizantes. Elas não interagem com a matéria. Elas não fazem o que o raio-x faz, elas não fazem o que os raios gama fazem. Elas não fazem. Existem sim estudos. Existem sim. Você vai pesquisar na internet, existe sim. E são estudos publicados em revistas grandes, avaliando esse tipo de coisa. Quer dizer, vai fazer mal? Não faz. Hoje não há evidência científica que isso faça mal. Não. Então essas coisas que celular dá câncer, essas coisas, não. Você acha que não existe? Não tem. Não tem evidência científica. Pode ser que no futuro isso mude. É óbvio. As coisas são cíclicas, acontecem, mudam. Mas hoje a gente não tem nenhuma evidência científica disso. Entendi. Não tem. Celular não dá câncer. E aquela onda quando nem criaram... Tá? Nem micro-ondas. Nem micro-ondas. Nem micro-ondas dá câncer, tá, gente? Micro-ondas não é radiação eletromagnética, não é radiação ionizante também. A única coisa que dá câncer são radiações ionizantes. Que essas a gente encontra... Essas vão interagir com a matéria. Essas vão interagir com efeito fotoelétrico, efeito cômputo. Tudo isso é estudado.
Né? Quer dizer, ninguém tá falando aqui, eu não tô falando da minha cabeça. A gente sabe. Então, passou de uma certa frequência, vai interagir com água. Então, vai lá, vai zoar. Então, vai efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de pares, vai produzir outras coisas. É diferente. Então, essas radiações que não são ionizantes, que é o caso do ondas de rádio, micro-ondas, os Wi-Fi, entra tudo nesse bolo aí. Bluetooth. Essas radiações, elas não são ionizantes. Luz entra nesse bolo. Tô mais tranquilo. Luz entra nesse bolo. Não são ionizantes. Não são. O único problema do celular é que você fica muito tempo no celular e você perde o sono, né? Exatamente. Meus queridos aleatórios, esse foi um bate-papo que a gente teve aqui com o nosso querido Professor Jota. Segue ele. Qual é o seu Instagram? Jota. Professor Jota. Professor Jota, deixa eu jogar lá. João Justo Pires, né? João Justo Pires. É um cara que tá bombado com 200 mil seguidores. Tá fantástico. Professor, obrigado, cara, ter vindo aqui. Obrigado por ter vindo esse humilde aleatório. Eu que agradeço. Meus queridos aleatórios, continue seguindo a gente.